vai ficar com um aspecto vermelho nas laterais. A gravação foi iniciada. E para parar, a mesma coisa. Vai lá no mesmo lugar. Para parar, vem aqui e interrompe. Você vai perguntar também se tem que interromper. Parar a gravação. Ele está gravando até a explicação. Tá? Perfeito. Vai. Entendi. Valeu, Rafael. Céu bravo, irmão. Vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sempre quis dizer isso. Realizado com essa fala. Por quê? Porque eu não sei qual o horário que você vai estar assistindo a essa aula, a essa explicação, mas eu só te peço uma coisa: cuidado aonde você me coloca aí na sua casa, viu? Luiz, Carlos, Eduardo, nada de ir para o banheiro, levando aí o professor junto. Pelo amor de Deus, me poupe. Olha só, tenho sido parado nos corredores, vocês têm questionado, nossa, o senhor não quer mais dar aula para a gente não vai mais ter aulas de penal, o que vai ter na prova, e mediante a tantos clamores e súplicas, eu resolvi gravar um conteúdo para vocês. E aí a gente conversou no grupo falando o seguinte, que vocês irão assistir esse conteúdo. Afinal, é de grande relevância para a vida prática de vocês e também para a nossa prova. E aí eu gostaria de agradecer a honra que é de entrar na sua casa e de estar com você aí aonde você estiver, meus caros alunos de Penal 3, minha turma amada de segunda-feira à noite. E vamos lá. Olha só, se eu te perguntar o que nós falamos no nosso último encontro, provavelmente você vai dizer, professor, não lembro, tive Covid. Você vai fazer o Yuri. Vai dizer que não lembra, que não veio para a escola porque estava de Covid. Mas eu vou te lembrar de pontos importantes que nós conversamos. Nossa última aula, nós tivemos como tema o crime de furto. Nós iniciamos falando aí a respeito dos crimes patrimoniais e falamos a respeito do crime de furto. E aí eu falei com você da diferença entre furto e apropriação indébita. Lembra? Lembra. Você lembra que no furto, o sujeito ativo, ele tem o quê? Ele tem o ânimos furandi. Ele tem o ânimos de assenhoramento, de ser o senhor da coisa. Ele subtrai a coisa para ser o dono dela, para ser o senhor. E aí, qual a diferença do furto e da apropriação indébita? Você vai lembrar que a emissão do sujeito ativo na apropriação indébita, ela é lícita. Lembra que eu te falei que o Luiz me emprestou o telefone dele, porque eu estava sem. Ele me emprestou o telefone dele e depois solicitou que eu devolvesse esse telefone. No entanto, eu disse que não vou devolver. Furto ou apropriação indébita? Fala para mim. Apropriação indébita. Furto, o agente subtrai a coisa. Ele utiliza ali de um meio de fraude, ele utiliza ali de um meio ardio e ele subtrai a coisa, ele abiscoita a coisa de forma, obviamente, ilícita. E aí, eu falei com você também a respeito do furto de uso. Lembra? Lembra. E o furto de uso, ele é atípico, não é crime. Lucas, mas o que é furto de uso? É quando eu vou lá no estacionamento, pego o seu carro, saio com ele para dar uma volta, no entanto, eu volto e devolvo o seu carro depois. Eu não quero ser o senhor da coisa.
Eu não quero ser o dono da coisa. Eu só quero, obviamente, dar uma volta. Estamos bem nesse sentido? Sim. E aí, nós falamos a respeito do momento consumativo do crime de furto. E aí, eu conversei com você sobre algumas teorias, teoria da ilácio, da ablácio, da apreêncio, da concretácio. E aí, nós acordamos, e você consignou no seu material, que o momento consumativo do crime de furto é o momento onde há a inversão da posse, onde a coisa sai das mãos da vítima e passa para as mãos de quem? Do sujeito ativo. E qual que é essa teoria? Teoria da apreêncio ou teoria da amócio. Ótimo. Vamos recapitulando e dando aí fundamento e consistência para o nosso conhecimento. Falamos também a respeito da diferença de furto qualificado pela fraude e estelionato. Lucas, como que eu vou fazer para entender a diferença entre esses dois crimes? Te explico. Te explico não, melhor, te recordo, porque eu sei que você já sabe. Nós temos que ver a participação da vítima dentro dessa conduta. No furto qualificado pela fraude, o sujeito ativo se utiliza de fraude para ele mesmo subtrair a coisa, ele mesmo pegar a coisa. Já no estelionato, tem fraude também? Tem fraude também. Mas qual que é a diferença? Ele se utiliza da fraude para a vítima, sujeito passivo, entregar a coisa para ele. Estamos bem? Estamos bem. Lucas, o que mais? Lembra das hipóteses de furto privilegiado, pequeno valor à coisa e primariedade do agente. Pequeno valor à coisa. Nós vamos trabalhar com uma ideia aí de até um salário mínimo e primariedade do agente. E aí eu queria te convidar a voltar lá para um dos nossos primeiros encontros, onde eu falei com você a respeito de homicídio híbrido. Lucas, não lembro, pelo amor de Deus, lembra sim. Homicídio híbrido é quando nós temos uma qualificadora objetiva e um privilégio. Aqui no furto, nós também podemos ter a presença desse furto híbrido, desse furto qualificado privilegiado. Quando? Quando nós tivermos um privilégio e uma qualificadora de ordem objetiva. Estamos bem? Estamos. Lucas, é possível furto por arrebatamento? O que é esse furto por arrebatamento? Eu estou andando correndo, encontro com a Ana Clara, trombo nela, pego a bolsa dela e saio correndo. Perfeitamente possível. Furto por arrebatamento. Furto famélico não é considerado crime, desde que seja para satisfazer o quê? Uma necessidade imediata ou imediata, Luiz Henrique? Imediata. Por quê? Eu posso chegar lá no supermercado, encher o carrinho de coisa, furtar aquele tanto de coisa e dizer que é furto famélico porque é para satisfazer a minha fome do mês inteiro. Pelo amor de Deus, não cola, não inventa uma coisa dessa. E aí, esses são os pontos que eu reputo mais importantes da nossa última aula. Obviamente, como eu sei que você está tendo tempo, você está buscando informações doutrinárias, você está lendo a lei seca, não é mesmo?
Gustavo, Ludmila, o nosso casal brabo, Yuri, Carlos Eduardo, Marcos Paulo. Gente, a aula não é a mesma coisa sem a presença de vocês. Estou sentindo muita falta, com exceção do Carlos Eduardo, né? Porque ele nunca pergunta nada, mas quando fala é para tumultuar os nossos encontros. Inclusive, ele disse que ia vir gravar a aula aqui comigo hoje e não veio. Então, assim, o colega não tem consistência naquilo que fala, né? Ótimo, vamos lá, brincadeiras à parte, vamos avançando na construção do nosso conhecimento. E aí hoje nós vamos falar de quê? Nós vamos falar do crime de roubo, que você vai ver que tem algumas semelhanças com o crime de furto, mas que você não pode confundir, que você não pode achar necessariamente que são as mesmas coisas. Como, por exemplo, as hipóteses, algumas hipóteses de furto qualificado, que lá no 155 estão como qualificadoras, aqui no roubo, elas não vão estar necessariamente como qualificadoras, mas elas vão estar dentro das hipóteses de roubo circunstanciado. Lucas, e o que é esse roubo circunstanciado? É o roubo majorado, circunstâncias as quais vão incidir em um aumento de pena. Então, façam a leitura dos dois artigos, fazendo aí essas devidas comparações. E aí, como o Carlos Eduardo não veio hoje para me ajudar, eu trouxe uma outra pessoa, obviamente. E aí, como que nós vamos começar? Fazendo a leitura do artigo 157, do caput. Vamos lá. Abra o seu vade-mecum. Espero carinhosamente que você esteja aí com o vade-mecum de um lado, o caderno de outro, e no meio um sorriso lindo que você tem, porque afinal a aula de direito penal é vida, é alegria. Então vamos lá. Acharam o artigo 157? Sim? Então vamos para a leitura. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para o trem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer motivo, reduzido à impossibilidade de resistência. Viu aí? Segura, viu? Sentiu? Cid Moreira. Cid Moreira aqui conosco, pessoal. Mas vamos lá. Vamos primeiro analisar os meios de execução do crime de roubo. Diferente do furto, aqui nós vamos ter como meio de execução do crime de roubo o quê? A violência. E aqui nós vamos falar, dentro desse primeiro meio de execução, de uma violência física, de uma violência, presta atenção nessa palavra, própria. O que é essa violência própria? O Luiz Henrique, para subtrair a moto do Carlos, dá uma coronhada na cabeça dele. A Yolanda, para subtrair a bolsa da Ana Clara, dá uns puxões de cabelo na Ana Clara. Conseguem visualizar a violência como meio de execução do crime de roubo, como a materialização para que o crime de roubo aconteça? Ótimo. O que mais que nós temos como meio de execução para o crime de roubo? A grave ameaça. Seja ela o quê? Implícita, ou seja ela explícita. Olha só, a época que o seu professor estudava assim, fazia graduação. Ele morava muito longe da faculdade. E eu levantava todo dia 4h20 da manhã e pegava o primeiro ônibus para ir para a faculdade. E inúmeras vezes eu fui roubado.
no ponto de ônibus, fui roubado no ônibus. E aí, o cara não precisava de muito, né, para me roubar. Ele só chegava em mim com o celular. E eu passava. Ah, professor, não teve grave ameaça. Por quê? Porque ele não falou que ia te matar, não falou que ia te bater, não te bateu. Mas lembra que eu te falei, a ameaça ela pode ser o quê? Implícita ou explícita. Porque se eu vejo dois caras numa moto, gente, falando para eu passar o celular, você acha que eu vou pagar para ver? Você acha que eu vou esperar para ver se eles vão me matar ou não? Ou você acha que eu vou passo o celular? Se eu não passar, você vai fazer o quê? Eu passava na hora. Eu era badeco, era cuzão, tremia na base. Então, nós não precisamos necessariamente de um complemento. Lógico que vai acontecer. Passa o celular, senão eu te atiro agora. Senão arrebento sua cabeça. Já aconteceu, inclusive. No entanto, em algumas vezes, só o fato de ameaçar, de falar, passa o celular, e já configura, e já é um meio de execução do crime de roubo. Estamos bem? Então, vamos lá. Violência própria, que é a violência física, e também a ameaça. A ameaça, Marcos Paulo, seja ela implícita ou explícita. E aí, queridos, nós temos um outro meio de execução. No entanto, esse meio, as pessoas elas não costumam muito visualizar. Mas agora você vai entender. Mas antes, olha só o exemplo comigo. Imagine só, Maria Alejandra na balada. Tu tá lá curtindo a vibe dela, ela tá ali curtindo o seu momento, afinal, estamos aí nas proximidades do aniversário dela. Maria Alejandra tá na balada e chega quem? Carlos Eduardo. E o que ele quer fazer? Subtrair a bolsa dela. E aí ele resolve embebedá-la bastante, resolve colocar um Boa Noite Cinderela na bebida dela e ela cai. Ela dorme ali, ela capota. E aí, o que ele faz? Qual que era o objetivo dele? Subtrair a bolsa, subtrair o patrimônio. Aí eu te pergunto, após ela ter dormido, após ela ter aí apagado, ele subtrai o patrimônio dela. Luiz, responde para mim. Furto ou roubo? Vou te dar esse tempo. Marcos Paulo, o que você acha, filho? O Andler, o Wendel, Stephanie, Yuri. Se você falou furto, você errou feio. Você errou rude. Porque aqui nós estamos diante de um crime de roubo. Lucas, mas não teve violência física. Não teve grave ameaça. Mas teve o que nós vamos chamar de violência imprópria. O que é essa violência imprópria? É quando o sujeito ativo ele tenta reduzir a capacidade da vítima, ele utiliza meios para reduzir a capacidade de resistência da vítima, para quê? Para subtrair o seu patrimônio. Por isso que nós falamos que essa violência ela é uma violência imprópria. Não é uma violência física, ele não agrediu, mas é uma violência à capacidade da vítima. E aí nós falamos também, chamamos de violência imprópria, mas podemos chamar de meios subreptícios. Boa Noite Cinderela. O cara que embriaga a mulher para poder subtrair o seu patrimônio, para poder subtrair a sua bolsa. Ou então, às vezes, a mulher vai ali para o apartamento do cara, dopa o cara, e aí, quando ele sai, está lá o lugar mais limpo. Ela leva micro-ondas, ela leva televisão. Isso já aconteceu aqui com o nosso Cid Moreiro, Edmilson.
saiu catando mulher na balada, levou para casa e quando acordou estava o lugar mais limpo. Depois vocês parem ele nos corredores e perguntem a respeito desse caso para ele. Ótimo. Estamos bem, vencemos os meios de execução do crime de roubo. Então vamos lá. Agora, você vai abrir aí no seu material um outro tópico, porque nós vamos falar a respeito da classificação do roubo. E aí, nós vamos enquadrar e nós vamos classificar o roubo enquanto um crime complexo. Nossa, gente, minha boca aqui tá seca, eu tô transtornado de sede. Oh, ajuda nós. Mas espera aí, só mais um pouquinho. Vamos lá. Considerações feitas. Crime complexo. Anotou? Espero que sim. Por que, Edmilson, pessoal de casa, que o roubo é um crime complexo? Vamos voltar para o artigo de novo? Dá uma passada de olho nele aí para mim. Mas, isso, o caput. Mas segura aí. Eu vou te explicar por que ele é complexo. E aí você vai ver, depois da nossa explicação, ela no caput. O roubo, ele é um crime complexo. E aí, sempre que você vê essa nomenclatura de crime complexo, apesar que você já sabe o que é um crime complexo, isso é penal geral. Quando nós falamos em crime complexo, queridos, nós falamos em um tipo penal que reúne vários outros tipos penais. Nós vamos ter a fusão de vários outros tipos penais em um único tipo. Lucas, não entendi. Não entendeu? Vem cá, vamos para o caput. Vai, Edmilson. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem. Segura. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Isso te lembra o quê? Furto, não é? Nós temos um tipo penal que fala exatamente isso. 155. Continua, depois Davi. Mediante grave ameaça ou violência à pessoa. E aí, nós temos um tipo penal que fala a respeito da ameaça? Nós temos. Um crime, ameaça é crime contra a liberdade individual do indivíduo, da pessoa. E aí, violência. Nós não temos um tipo penal que fala a respeito da lesão corporal? Temos também. Por isso que nós vamos ter o crime de roubo, o artigo 157, classificado como um crime complexo. Segunda classificação. Anotou a primeira, Luiz? Crime complexo? Ótimo. Então vamos para a segunda. Ana Clara, para de passivar, não é porque você está em casa e que você vai folgar na aula. Também não. Então anota aí a segunda classificação. Ele é um crime pluri o quê? Ofensivo. Lucas, o que é um crime pluriofensivo? Pluri é mais de um. Ofensivo é o quê? Algo que ofende mais de uma coisa. Então, quando eu falo com você que o crime de roubo ele é um crime pluriofensivo, ele vai ser pluriofensivo porque ele ofende mais de um bem jurídico. Nós temos o patrimônio, nós temos a liberdade individual do sujeito passivo, porque nós temos aí a presença da ameaça, e nós temos também a integridade física, porque nós temos a presença de violência. Então, ele é pluriofensivo porque ele ofende mais de um bem jurídico. Conseguiram visualizar? Conseguiram entender? Espero que sim. Então, vamos avançar. Na nossa aula de furto, e aqui na nossa revisão, no nosso bate-papo antes de iniciarmos a aula,
Eu falei com você a respeito do furto de uso. E você sabe que furto de uso, ele é o quê? Atípico. E aí, deixa eu te perguntar. E o roubo de uso? Você já parou para pensar? E aí, você segue essa mesma linha de que é atípico? Edmil, você acha que é atípico? O roubo? Roubo de uso. Roubar para usar. Não. Não é atípico? Não é atípico. Fundamente sua resposta. E aí, a gente vai ver a fundamentação da resposta de alguém que nunca teve nem penal 1, mas que está pegando o fio da meada pela lógica. Vamos lá. O que você acha que não é crime? Você só chutou para eu te deixar em paz. Não. O crime por... Hã? O crime por... Você falou? O roubo de uso. O roubo de uso. É considerado crime ou é atípico? Roubou para usar. Roubar para usar. É como o crime famélico. É como se fosse um furto famélico. Vamos assim. Vai. Não sei. Vamos lá, pessoal. Mas inicialmente ele acertou. O trem fudeu tudo quando eu pedi para fundamentar. Exatamente. É o que acontece com vocês também. Mas eu fiz a comparação do famélico, né? Porque roubou para comer. Roubou para comer, irmão? Cuidado. E aí nós vamos entender agora por que o roubo de uso ele não é crime. Ele é considerado crime. Olha só. A pessoa, para te roubar, ela tem que fazer o quê? Ela tem que te ameaçar, irmão. Ela tem que te agredir. E aí, a pessoa te ameaça, a pessoa te agride e ainda não vai responder por crime nenhum. Obviamente que não cola, né? Então, roubo de uso é crime de roubo perfeitamente. E aí, no 156, nós temos o quê? O furto de coisa comum. E você leu esse artigo na sua casa. É quando você furta uma coisa que você tem em comum com a outra pessoa. Ótimo. E aqui? Roubo de coisa comum. Será que é considerado crime? E, obviamente, partindo aí da mesma lógica, obviamente que sim, configura crime. Por quê? Para executar o roubo, nós precisamos de violência, precisamos também ou de grave ameaça. Então, não faz sentido afastar a tipicidade. Realmente, estou com sede, eu preciso dar. Não faz sentido afastar a tipicidade do crime de roubo. Estamos bem? Olha só. Roubo privilegiado, não temos. Princípio da insignificância, não temos também aqui no crime de roubo. Mas olha só. E a ausência de patrimônio da vítima. Será que torna o crime de roubo impossível? Será que se torna o crime de roubo como impossível? O que você acha? Pensa aí comigo. Pensa e me fala. Será? Imagine só, o Luiz está saindo da praia. E aí? O agente chega para ele e fala, passa a grana, passa a grana. E ele está saindo da praia, ele está saindo do mar. Passa a grana. Moço, eu acabei de sair do mar, eu tô sem grana aqui, irmão. Não tem nada aqui. Ah, então passa o celular, passa o celular. Irmão, eu tava dentro da água, eu não tenho celular aqui, não. Ah, então passa a sunga, passa a sunga. Não rola, né? A sunga é demais também, pelo amor de Deus. E aí? Ele não conseguiu levar nada do Luiz Henrique. O que você acha? Essa ausência de patrimônio da vítima torna o crime de roubo impossível ou o agente vai responder aí por roubo na sua modalidade tentada?
que você acha? E aí, queridos? Eu vou falar para vocês a respeito de duas correntes. Uma corrente diz que não, né? Há uma tentativa, e outra corrente diz que é crime impossível pela ausência, né, de impropriedade absoluta do meio. E aí, onde que nós vamos olhar? Você vai olhar o RESP 13.407/47 de 2014 do STJ. É o RESP 13.407/47 de 2014 do STJ. Estamos bem? Ótimo. Momento consumativo do crime de roubo. Ô, Ludmila, Gustavo, vem cá, conversa comigo. Lá na aula de furto, nós falamos quando que seria o momento consumativo do furto? Com a inversão da posse, não é? Quando a posse, quando o produto, o bem, ele sai das mãos da vítima e passa para as mãos do sujeito ativo. Vai para as mãos do agente. Ainda que o quê? Ainda que ele permaneça por pouco tempo. E aí, Josafá? Josafá tá me deixando com vergonha aqui, ó. É só no penal. Penal pesado. Exatamente, penal pesado. Escova aqui. Tem copo. Tem? E aí, pessoal, voltando aqui, nós falamos que lá no furto, o momento consumativo vai ser com a inversão da posse. Isso eu espero que você já saiba e que já esteja muito bem consolidado aí no seu material. E aí nós falamos a respeito de qual teoria que seria. Teoria da apreensio ou da amócio. Mas e aí, Luiz Henrique? No roubo, irmão, o que você acha? Mesma coisa, mesma ideia ou não? Obviamente que sim. E aí você vai fazer menção à súmula 582 do STJ, que vai falar exatamente isso que nós já conversamos aqui, que o momento consumativo do roubo vai ser com a inversão da posse. E aí nós vamos ter um caso hipotético, que eu quero que você faça essa observação no seu caderno. Eu vou falar para você agora. Imagine só, violência ou grave ameaça mediante uma só ação. Violência ou grave ameaça mediante uma só ação. Vírgula. Contra duas ou mais pessoas com o fim de subtrair o patrimônio de apenas uma delas. E aí, o que você acha? Aqui. A pessoa não vê um palmo na frente do nariz, gente. Vamos lá? De novo. Anotou, Ludmila, Gustavo, Marcos Paulo? Violência ou grave ameaça mediante uma só conduta. Uma só. Não, errei. Violência ou grave ameaça mediante uma só ação, que é a conduta, né? Contra duas ou mais pessoas, com o fim de subtrair o patrimônio de apenas uma delas. O que eu quero saber de você é, nós vamos ter vários crimes de roubo, aqui no caso, vamos supor que é duas pessoas, 2 crimes de roubo, ou um único crime de roubo. Enquanto eu bebo água, você pensa. E aí, Yuri? Carlos, Stephanie, Yolanda, Beatriz, Luiz Henrique. O que vocês acham? Wandler, Donald, Maria. Já deu tempo, hein? Ouvi. Parabéns, Luiz. Brabo demais. Nós vamos ter um único crime de roubo.
E o inverso? Imagine a situação inversa. Se ele subtraísse o patrimônio de várias pessoas. Nós vamos ter vários roubos em concurso formal de crimes. Lucas, concurso formal próprio ou impróprio? E aí, pessoal, há uma divergência e os nossos tribunais superiores, eles sabem qual modalidade que é, mas por questões de política criminal, eles nunca pacificaram se vai ser concurso formal próprio ou impróprio. Estamos bem? Vencemos essas questões iniciais? Sim, sim, Ludmila, Gustavo, Maria, Donald, pessoal, Yuri. Podemos avançar então, né? Falamos aí a respeito das ponderações do roubo simples. Falamos aí a respeito de considerações iniciais, que já deu para você fazer um bom material. Nós temos aqui várias QPPs. O que é isso? Questões potenciais de prova. Agora nós vamos para o parágrafo 1º. Vamos lá, Edmilson. O que é? Bora. Parágrafo 1º do artigo 157. Parágrafo 1º do artigo 157. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Gente, aqui você vai colocar esse parágrafo primeiro como o chamado roubo Wandler. Roubo o quê? Impróprio. Lucas, e o que é o roubo impróprio? É o furto que deu ruim, irmão. O agente, o Edmilson, vamos lá, vamos pôr o Edmilson na roda. O Edmilson, ele foi furtar a carteira do Luiz Henrique, subtraiu o patrimônio do Luiz Henrique, mas o que o Luiz Henrique fez? Correu atrás dele, porque o Luiz Henrique é desses. Você acha que ele vai levar, vai deixar assim o cara levar a carteira dele cheio de cartão black, cheio de dinheiro lá, assim, de mão beijada? Obviamente que não. Posso fazer uma pergunta? Pode. Aí entra na ampla defesa? Não. De esforço imediato? Correr atrás e pegar o bem de casa? Aí vamos segurar aqui. Vamos entender essa parte agora. O Luiz Henrique, o que ele foi fazer? Ele foi atrás do patrimônio dele. E aí, o Edmilson começou a dar uma coronhada no Luiz Henrique. Bater no Luiz Henrique. Mas olha só, você consegue visualizar uma diferença aqui? Por que é o furto que já deu ruim? Que deu ruim? Porque o Edmilson já tinha subtraído o patrimônio do Luiz Henrique. O Edmilson já estava com a carteira dele em mãos. Ele não iniciou com violência e grave ameaça. Não foram, Ana Clara, necessariamente a violência ou a grave ameaça que deram início que deram acesso do Edmilson ao patrimônio. Mas depois, já em posse do patrimônio, que ele utiliza de violência e grave ameaça. Edmilson, acho que agora que eu entendi sua pergunta, você fala, seria desforço da posse para o Luiz, Esforço né? imediato. Para o dono da coisa, não para o sujeitativo. Para o dono da coisa pode ser sim. Ele foi atrás de proteger seu patrimônio. Para o dono da coisa, sim. E aí, conseguiu entender a diferença do roubo próprio e do roubo impróprio? Roubo impróprio, o agente ele já está em posse da coisa. Ele não utilizou necessariamente da violência ou da grave ameaça para ter acesso à coisa, mas para assegurar a sua manutenção da posse
ou até mesmo para assegurar a sua impunidade, o Edmilson dá uma rasteira no Luiz Henrique para que ele caia, ele utiliza da violência grave ameaça. Vamos ler o parágrafo primeiro de novo agora, em posse da explicação, para ver se a gente consegue visualizar. Bora, deixa eu só colocar meu enxergador aqui. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Vai, a fim de assegurar, de novo. A fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Agora o início, após ter o quê? Após. Do início, na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa. É logo depois, viu? Subtraiu já, irmão. É logo depois. Não é antes de subtrair, mas logo depois. E aqui, no roubo impróprio, violência só própria, viu? Não, roubo impróprio e violência imprópria. Não, violência só própria. Estamos bem? E aí, Edmilson, o parágrafo primeiro, ele vai ser o que os meus meninos conhecem muito bem, vai ser classificado como um crime formal. Por que ele é um crime formal? Porque ele é um crime de resultado antecipado. Ele é um crime que não necessariamente vai exigir uma alteração, uma mudança, um resultado naturalístico. Ele é um crime de resultado cortado, resultado antecipado. Porque, ainda que o agente, sujeito ativo, e quem é sujeito ativo? Quem pratica a conduta. Ainda que o sujeito ativo não consiga assegurar a detenção da coisa, ele não consiga assegurar aí o seu objetivo, o crime já vai ter se consumado. Estamos bem? Sim ou não? Sim. E aí, gente? Ninguém está aqui para fazer uma pergunta. Marcos Paulo, cadê você? Vamos para o parágrafo 2º. O parágrafo 2º, nós vamos falar a respeito do roubo circunstanciado ou roubo majorado. São hipóteses onde nós teremos aumento de pena no crime de roubo. Esse aumento é de quanto? De 1/3. Lembra esse quantitativo de pena. Ele é muito importante para as provas de concurso, provas de OAB, para a nossa provinha da escola também. Vamos lá, Edmilson. Artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2º. Parágrafo 2º, inciso 2º. Se há o concurso de 2 pessoas ou mais pessoas. De 2 ou mais pessoas. Isso. Ele é um crime que nós chamamos de acidentalmente coletivo. Crime acidentalmente coletivo. Por quê? Porque ele pode muito bem ser praticado sozinho. O Edmilson, ele pode roubar sozinho. Mas aí ele chama lá alguém para roubar com ele. E aí, essa pessoa que vai estar lá junto com ele vão responder na modalidade de concurso de pessoas. Estamos bem? Vamos lá. Inciso 3º, Edmilson. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. E aqui nós vamos ter o que nós chamamos de dupla subjetividade passiva. O que é dupla subjetividade passiva? É só uma frescura para falar que aqui nós vamos ter 2 sujeitos passivos. Quem? Quem transporta a coisa, vamos imaginar aqui um motoboy, e também
o dono da coisa, né? A quem pertence a coisa. E aqui nós estamos falando de quê? Lê de novo, Edmilson. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. O que são esses valores? Valores, e você vai conceituar aí no seu material. Valores, tudo aquilo que tem expressivo valor econômico e liquidez. Tudo aquilo que tem expressivo valor econômico e liquidez. Cosméticos, Lucas, entra? STJ, em um caso, entendeu que sim. E aqui nós temos uma informação importante. Imagine só a seguinte situação comigo. O que eu falo toda aula nossa? Você vai lembrar. Eu falo o quê? Que eu estou com fome. Eu não falo que vocês são tão caóticos que eu saio da sala transtornado de fome. E imagine que em uma dessas aulas nossas, eu saindo aí transtornado de fome, resolvo querer comer uma pizza. E aí o que eu faço, Edmilson? Tem um motoboy passando no caminho da faculdade para casa. Eu quero comer uma pizza. E ele está lá com a caixinha. Imagina, ali tem pizza. E aí eu resolvo roubar aquele motoboy. Empurro ele da moto. Eu tenho essas habilidades, vocês sabem disso, né? Que eu já partiu para ameaça, né? Para violência. Exatamente, já parti para violência. Eu preciso de violência para ter o roubo configurado. Preciso de violência ou grave ameaça. E aí faço ele parar, derrubo ele da moto. Teve violência, não teve? Derrubei. Ele caiu, machucou. Saí correndo com a caixa. Acreditando que era o quê? Pizza. Ótimo. E aí eu vou com fome naquela caixa, doido para comer uma pizza de estrogonofe com 4 queijos. E aí quando eu abro a caixa, tá cheio de joias preciosas, pedras, rubis, iguais àqueles que a Ludmilla usa aí na sala. E aí? É valores, não é? Tem valor econômico. Rubi, ouro, esmeralda, é caro esses trem. E aí nós podemos liquidar esses valores, não podemos? Podemos. Ótimo. Mas o que eu quero que você me responda, Marcos, é se eu vou incidir no aumento de pena. Se sobre mim vai recair essa hipótese de roubo circunstanciado. E aí? Pensa, enquanto eu bebo água. O que vocês acham? Pessoal, não. Sabe por que não vai incidir? Porque eu não sabia que lá tinha valores. Eu não sabia que lá tinha bens. E para que incida a qualificadora sobre o agente, ele precisa saber que a pessoa está transportando valores. Então, eu precisava, para que sobre mim recaísse o aumento de pena, eu precisava saber que lá tinha valores. Eu imaginava que era o quê, irmão? Pizza. E eu só queria comer. E por comida a gente acaba aí fazendo qualquer coisa. Então, anota aí que, para que incida a circunstância majorante do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 3º, o sujeito ativo precisa ter ciência dos valores. O sujeito passivo está transportando valores. Acho que com o exemplo ficou claro. Não ficou? Ótimo. Vamos lá. Inciso 4º.
Inciso 4º. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Falei também? Não, segura. Gente, isso aqui parece com algo que a gente já estudou, não já? A gente estudou isso lá no crime de furto. Mas lá no crime de furto, isso aqui é o quê? Qualificadora, não é? E aqui é qualificadora ou causa de aumento de pena? Causa de aumento de pena. E aqui, Edmilson, para que incida essa causa de aumento de pena, é necessário que haja o efetivo resultado. Se eu roubo um carro com o intuito de levá-lo para Gurupi, Tocantins, e em Porangatu eu sou pego, eu sou apreendido, não vai incidir esse aumento de pena. Por que que não vai incidir? Porque o objetivo não é transportar os veículos de um estado para o outro. O inciso não fala exatamente isso? Sim. Então, se eu fui apreendido em Porangatu, que ainda é Goiás, sobre mim não vai recair esse aumento de pena. Por quê? Porque eu não cheguei aonde? Em Gurupi, Tocantins. Entenderam? Mesmo raciocínio do furto. Ótimo. Inciso 5. Inciso 5. Bebeu água aí? Uhum. Inciso 5. Tá aqui. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Ótimo. Mais um exemplo aqui. Um outro tipo penal presente dentro do crime de roubo. E aqui, pessoal, essa restrição ela é diferente de detenção. A restrição é quando você fica com a pessoa por um período de tempo além do necessário para assegurar ali a sua manutenção na posse. A detenção de liberdade, quando você detém a liberdade de alguém, é quando você encarcera, quando você tranca. Aqui, imagine a seguinte situação comigo. O Luiz Henrique roubando o carro do Carlos Eduardo, e aí fica com o Carlos Eduardo durante um período aí nas ruas, andando pelas ruas de Goiânia, só a fim de amedrontar, de deixar o Carlos Eduardo atemorizado. Igual aquele sequestro relâmpago que acontece? Olha, a gente é arriscado falar de sequestro porque a questão da liberdade, da privação da liberdade no sequestro, ela é por um tempo muito grande. E aqui, em que pese nós não termos um prazo determinado, nós não podemos ter a privação da liberdade. Você não pode privar a liberdade, você tem que restringir. E aí, quando você fala em restrição e privação, né? Eu esqueci a palavra que você usou e que eu tinha acabado de usar também. Sequestro relâmpago? Não, outra. Privação, isso. Restringir, ao meu ver, é menos gravoso do que... esqueci a palavra de novo, gente. Privação. Restrição é menor que privação. Restrição é menor que privação. Exatamente. E aí, quando você restringe, você fica com a pessoa ali além do necessário para assegurar a sua manutenção na posse. E aí, com esse inciso, nós temos que fazer uma ponderação importante, porque é hediondo. Inciso 5 do artigo 157, parágrafo 2º, é considerado crime hediondo. Estamos bem? Ótimo. Inciso 6.
Se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Ótimo. De novo, vamos lá, presta atenção. Vai, Edmilson. Se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Ótimo. E aqui nós vamos fazer um paralelo, porque nós temos a subtração de explosivos, que é considerado roubo majorado, roubo circunstanciado, que nós vamos ter aumento de pena de 1/3, mas nós vamos ter a punição também e o aumento de pena, só que num quantum diferente de 2/3, é quando eu me utilizo de explosivos para roubar. Só que aí vai estar, salvo engano, acho que é no parágrafo 2º A ou no parágrafo 2º B, que a gente vai chegar lá já já. Então, roubo de explosivos, subtração de explosivos, crime. Roubo majorado, roubo circunstanciado. Agora, subtração utilizando explosivos. Eu utilizo explosivos para roubar. Vai incidir aumento de pena? Vai, mas 2/3. Vai lá, Edmilson. 7º. O 7º. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Pessoal, aqui nós vamos ter uma ressalva, porque esse inciso ele foi incluído pelo pacote anticrimes. Por quê? Lá em 2018, nós tivemos uma lei, eu vou só olhar aqui o número da lei, que tratava do parágrafo 1º, ou do inciso 1º, aqui do parágrafo 2º do artigo 157, que falava o seguinte, que é roubar utilizando arma. E aí você vai ver que esse inciso está o quê? Revogado pela lei 13.654 de 2018. Esse inciso ele foi revogado. Por quê? Quando nós falávamos em arma, antes dessa lei, a arma era um sentido lato sensu. Poderia ser arma branca, poderia ser arma de fogo, poderia ser qualquer tipo de arma. E aí, o que essa lei veio e fez? Colocou a arma de fogo. Então, quem praticava, ela ajudou em um aspecto, mas piorou em outro. Por quê? Quem praticava, depois da lei, o crime de roubo, utilizando arma branca, não respondia na sua modalidade majorada. Poderia responder pelo roubo simples. E aí veio o pacote anticrimes e consertou a cagada, a merda que a lei tinha feito, colocando o quê? A arma branca como espécie de roubo majorado. E aí você vai anotar a seguinte situação comigo. As hipóteses de roubo com arma de fogo são consideradas hediondas. E aí vamos ver o parágrafo 2º A, Edmilson? A pena aumenta-se de 2/3, aí vem as leis, né? Então, a pena aumenta-se de 2/3. Isso. Inciso primeiro. Inciso primeiro. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Hediondo. Dada por qual lei? A lei é a de número 13.654 de 2018. Ótimo. Continua. Inciso 2. Se há destruição ou rompimento de obstáculos mediante o emprego de explosivo
ou de artefato análogo que cause perigo comum. Ótimo. A lei é 13.654, também de 2018. Uhum. Pessoal, aqui na arma de fogo, imagine que eu utilize uma arma de fogo com defeito, uma arma de fogo de brinquedo ou uma arma de fogo desmuniciada. E aí? Isso tornaria o crime de roubo impossível? Ou eu responderia aí, no máximo, por uma tentativa e não incidiria as majorantes? E aí, o que vocês imaginam? Incide a majorante de 2/3 em caso de arma de fogo de brinquedo, arma desmuniciada ou arma com defeito? Pensa para mim enquanto eu bebo água. Pessoal, nessas hipóteses, quais hipóteses? Armas de fogo de brinquedo, arma desmuniciada, arma com defeito, não vai incidir a circunstância majorante. Por quê? Os nossos tribunais afirmam por não haver potencialidade lesiva, por ausência de potencialidade lesiva. Ótimo. Estamos bem? Parágrafo 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Ótimo. Em dobro a pena do caput. E aí você visualiza a pena do caput e faz o cálculo colocando em dobro para o 2º-B. Próximo. O terceiro, parágrafo 3º. Isso. Se a violência resulta, redação, aí fala da lei, né? Uhum. É só se da violência resulta. Redação dada pela Lei 13.654, de 2018, inciso 1, lesão corporal grave, a pena é de reclusão de até 7 a 18 anos. E multa, incluído pela Lei 13.654, também de 2018. O segundo, morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. A lei de 13.654, 2018, extorsão. Pessoal, segura aí. Aqui, nós estamos diante do quê? Do roubo qualificado. Você conseguiu visualizar que aí a gente conversa sempre em sala de aula e eu peço para que vocês sempre tenham em mente a diferença entre aumento de pena e qualificadora. E aqui vocês podem ver muito bem, porque a qualificadora nós temos o aumento de pena no mínimo e no máximo. E aqui o roubo qualificado nós só temos 2 hipóteses: lesão corporal e morte. É o famoso aí estelionato, ou estelionato não, latrocínio. Latrocínio. E aqui, o que nós precisamos? O que nós precisamos analisar? Primeira coisa, que são crimes qualificados pelo quê? Pelo resultado. E aí, nós precisamos de subtração dolosa, violência dolosa, resultado doloso ou culposo. Imagine só, lá em Anápolis tem uma senhora chamada Zalica. Ela já tem aí seus 103, 104 anos. E Zalica, certa feita, vai à missa, domingo de manhã, com sua bolsinha, e eu chego lá. Passa lá, Zalica. E aí, ela passa lá. E aí, ela vem a morrer. Ela ficou assustada, assim. Ela
não morreu por violência, mas ela morreu porque ela ficou assustada. Ela levou um susto, meu Deus, morreu. Vai incidir sobre mim a qualificadora do 157, parágrafo 3º, inciso 2º? Obviamente que não. Por quê? Não teve violência. Eu posso responder aí pelo roubo simples e responder lá no homicídio na sua modalidade culposa, porque eu não tinha intenção aqui, né? Eu queria só subtrair o patrimônio, não me utilizei de violência. Foi só ameaça, só cheguei. Zalica, passa o celular. Estamos bem? Ótimo. Essas hipóteses, elas podem ser hipóteses, né, de crimes pré-dolosos. O que é um crime pré-doloso? É aquele crime onde eu tenho dolo no antecedente e culpa no consequente. Pode ser, porque você viu que o resultado ele pode ser doloso ou culposo, né? Então, aqui nós podemos ter a presença, sim, do pré-dolo. O inciso primeiro, quando que ele vai se consumar? O inciso primeiro fala o quê? De lesão corporal de natureza grave, não é? Mas aí você vai fazer uma amplitude, porque pode ser de natureza grave ou também gravíssima. E aí você vai colocar aqui. Esse crime irá se consumar com a efetiva lesão, ainda que não haja a subtração da coisa. Inciso primeiro, vai se consumar o roubo com resultado lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, vai se consumar com a efetiva lesão, seja ela grave ou gravíssima, ainda que não haja a efetiva subtração. Vamos para o inciso segundo? É o quê? Crime, que é o crime de latrocínio, famoso latrocínio, roubo seguido de morte, morte seguida de roubo e afins. E aqui eu tenho uma dúvida com vocês. Eu quero compartilhar algo aqui que me aflige, só ter ciência das horas, para liberar o meu estagiário para a aula. Ainda faltam uns 25 minutos aí. Edmilson. Nossa, é flexível. Edmilson é meu desafeto. Não gosto. Resolvo matá-lo. Ele tá passando ali, deixa o carro dele debaixo daquele pé de manga ali, no escurinho. E aí, resolvo matá-lo. E aí, depois que eu resolvo matá-lo, eu vejo que lá, eu vejo assim, morreu. Tá morto, hein? Verme. E aí eu olho, tem uma carteira. E que aparentemente tem dinheiro e tem telefone. E aí? Eu vou responder por latrocínio? Nesse caso, não. Que a minha intenção, eu não matei. Eu não matei para roubar. A minha intenção inicial não era matar para roubar. Era só matá-lo em virtude dele ser meu desafeto. E aí, depois que eu achei o patrimônio, eu nem sabia que ele tinha. Nesse caso, eu posso responder aí por um homicídio e por furto, onde quem são os sujeitos passivos? Os familiares, lembra? E aí, o inciso segundo é um crime pluriofensivo. Lembra por que ele é pluriofensivo? Porque ele vai ofender vários bens jurídicos, a vida e o patrimônio. Violência dolosa. E aqui, nós precisamos de um nexo causal.
entre o roubo e a morte. Estamos bem? Por isso que eu não vou responder, nesse caso, por latrocínio. Pessoal, alguns aspectos processuais. Em que pese termos um crime contra a vida, e aí, quando